Entrar em um capítulo profundo do livro de Isaías. Uma palavra profunda de Deus hoje pra gente. Isaías 38. Gente, quem tá acompanhando aqui o devocional, hoje o capítulo 38, um capítulo que nos mostra que mesmo, presta atenção, mesmo após grandes vitórias, ainda podemos enfrentar crises pessoais. A gente vai ver isso na vida de Ezequias, o rei Ezequias. Acabou de vencer uma grande batalha espiritual que ele passou, mas agora ele está vivendo uma crise pessoal. Então Deus quer falar algo conosco através dessa palavra do profeta Isaías, livro de Isaías, no capítulo 38, um capítulo que nos mostra que mesmo após grandes vitórias, ainda podemos enfrentar crises pessoais. É exatamente nesse momento que Deus quer nos ensinar sobre o quê? Primeiro, intimidade. A gente vai ver que intimidade com Deus é diferente. Deus quer nos ensinar também fidelidade e autoridade diante dele. Nesse capítulo a gente vai enxergar isso aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Deus abençoe a vida de vocês que estão entrando. Hoje nós estamos aprendendo algo profundo nesse capítulo, gente. Precisamos de fato estar preparado para entender que mesmo depois de batalhas externas, tem batalhas internas que precisam ser vencidas. A gente vai ver isso no capítulo 38 de Isaías. Deixa eu ver quem está aqui. Juliana, seja bem-vindo. Jardim da Rita. Deus abençoe, irmã Rita. Amém, minhas irmãs. Sejam bem-vindos, vão chegando para a gente aprender sobre mais um devocional, né? Nós estamos estudando aqui no nosso Ministério Vida Plena. Desde o início do ano, nós temos aqui no nosso canal, do YouTube. Eu estou colocando todas essas lives de devocional lá. Nós estamos estudando desde o início do ano, desde Gênesis. Nós já estamos em Isaías. Eu creio em nome de Jesus que a gente vai fechar esse ano a Bíblia toda, com estudo. Sempre eu estou trazendo um capítulo, versículos dentro de um capítulo, né, do livro que a gente está estudando, para poder trazer um aprendizado para nós, tá? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, compartilhe essa live. Boa noite, a paz, a paz. Deus é muito bom, gente. Estamos aqui, você que está chegando, que está vendo pelo gravado, né? Se você não está no ao vivo, mas você vai ver depois gravado, está vendo pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, tá? Nosso Ministério Vida Plena é um ministério de intercessão. Nós entendemos a intercessão como um chamado, né? E também a libertação. Aqui você vai aprender sobre como a gente ora, né? Como a gente jejua nesse ministério. Fazemos vários jejuns durante o ano. E um desses jejuns vão acontecer agora. Nós já estamos em andamento de preparação para o jejum do Yom Kippur. Amém? Se você que está me ouvindo aqui pelo canal do YouTube quer participar conosco, você é muito bem-vindo, tá? Quero dizer que nós estamos nos preparando uns 9 dias antes desse jejum, né? Então, talvez você nunca ouviu falar, o que é o Yom Kippur? Então, o Yom Kippur ele é conhecido como o dia da expiação. É um tempo bíblico. Escuta o que eu vou te falar. É um tempo bíblico que Deus deixou, está na palavra do Senhor. Então, você já ouviu falar sobre o Yom Kippur? É conhecido como o dia da expiação, um tempo bíblico de jejum, oração, que milhões de pessoas ao redor do mundo praticam esse jejum. Pesquisa aí que você vai ver. Então, qual o propósito desse jejum? É arrependimento. Qual o propósito desse jejum? Arrependimento e perdão. Então, a gente fala sobre consagração durante esse jejum, busca da presença de Deus. Então, não é só deixar de comer ou de beber. Não, é muito profundo. Mas é um ato de humilhação. É um ato de humilhação diante do Senhor, um tempo de quebrantamento, transformação espiritual. E na lição de hoje que eu vou trazer aqui para vocês, Isaías 38, a gente vai ver que é necessário ter essa intimidade com Deus,
para a gente viver batalhas, vencer batalhas, tanto externas quanto internas, tá? Então, o propósito é arrependimento e perdão. E aqui no Ministério Vida Plena, nós estamos entrando nesses 9 dias de preparação para o Yom Kippur, que será no dia 1º ao dia 2 de outubro de 2025. Então, se você deseja, escuta bem, se você deseja aprofundar nesse tempo, aprender a participar, entender melhor sobre o jejum do Yom Kippur, né? Participe com a gente. Vem, entra no nosso grupo especial. Nós temos um grupo especial do Yom Kippur. E para você participar é só você tocar na minha bio do Instagram. E lá já tem lá o grupo com o link para você poder entrar e viver essa experiência espiritual com a gente, tá bom? Então tá aí o recado para você que tá chegando. Nós estamos vivendo isso, vai ser um romper maravilhoso. É o 3º ano que eu estou vivendo essa experiência e a gente tem muita coisa para contar. Sobretudo, aqui ó, dentro de nós tem uma transformação sobrenatural. Amém? Quem aqui está comigo aqui, que já viveu, que já participou? Boa noite, Gi! Quem já participou desse jejum, gente? Fala aí, eu. Ou quem ainda não participou, fala assim, não, ainda não participei. Então é um jejum como outro, qualquer da Bíblia. Porém, esse tem uma preparação profunda, ele tem um tempo de preparação, que é os 9 dias antes, que tudo isso eu estou falando no grupo do Yom Kippur, tá? Que está aqui na minha bio, você toca aí, entra e você vai poder participar. Amém? Outra coisa que eu quero falar para vocês também, outro aviso importantíssimo. Todos os anos nós somos um ministério de intercessão e todos os anos nós fazemos um encontro de intercessores. Nós abrimos um espaço e lá nós nos encontramos. Então, se você é aqui de perto, do Rio de Janeiro, nós fazemos esses encontros anuais para poder a gente se conhecer e também liberar uma palavra para você ali, uma palavra profética de alinhamento com o céu, dentro do tema da intercessão, do profético, e também trazer assim uma orientação para o ano de 2026. Então esse ano vai acontecer dia 22 de novembro, e eu quero te convidar, se você quer fazer parte desse encontro de intercessoras, que é um tempo bem maravilhoso que nós passamos juntos, se prepare aí, fique atento, porque daqui a pouquinho nós vamos abrir as inscrições e você vai poder fazer a inscrição e participar conosco no nosso ministério, junto com as nossas intercessoras, mulheres de oração, que estão sempre aqui conosco, intercedendo por vocês também, tá bom? Então fique atento aí, a partir de outubro já vou abrir as inscrições, vai ser dia 22 de novembro, você não pode ficar fora dessa, hein? Vamos embora. Gente, vamos abrir a nossa palavra, antes eu quero... a palavra de Deus, né? Vamos abrir no capítulo 38 de Isaías. Eu quero deixar essa mensagem aqui registrada. Nós estamos estudando, é um devocional, tá? Então, todas as terças e quintas nós trazemos uma palavra de devocional. Eu quero fazer uma oração agora com você, antes da gente começar a falar sobre isso. Tem chaves espirituais para liberar a partir desse capítulo 38, muito profundo. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos, Senhor, de modo online, através, Senhor, do Instagram, através, Senhor, do YouTube, essa live. Senhor, visita agora todos aqueles que vão ouvir, vão ver. Talvez alguém está precisando de uma palavra nesse momento. Estão passando guerras internas, doenças, enfermidades, e precisa ouvir essa palavra. Pai, eu peço no nome de Jesus agora, alcança o coração, Senhor, dessas pessoas. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém. A paz, Simone. A paz, minhas queridas. A paz. Deus abençoe. Vamos lá? No capítulo 38, a gente está dando uma sequência, né? Falamos do 37. Então, hoje nós vamos entrar em um capítulo muito profundo da palavra de Deus. Isaías 38, um capítulo que nos mostra que mesmo... após grandes vitórias, ainda podemos enfrentar crises pessoais. Foi o que aconteceu aqui nesse texto de Isaías 38. Ezequias, muito conhecido, né, nas pregações, é exatamente nesse momento que Deus quer nos ensinar sobre intimidade. É aqui, fidelidade, autoridade. Aqui nós vamos entender isso. Então o texto começa falando... Isaías 38 fala da doença de Ezequias.
tá? E a cura maravilhosa. Por esse tempo, Ezequias adoeceu. Logo após o capítulo 37, que já está gravado no nosso canal do YouTube, sobre a batalha que ele enfrentou espiritual, tá? A afronta. Nós falamos, ali trouxe bastante palavras de liberação para vocês, proféticas. É um tempo que ele passou de batalha espiritual travada. Após isso, então, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. O profeta de Deus daquela época foi visitar e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Olha, gente, que palavra dura de um profeta. Já pensou? Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: ó Senhor. Eu quero falar sobre isso, essa intimidade que ele tinha com Deus, né? É algo que eu e você também precisamos desenvolver. Ele falou assim: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Fidelidade. Com o coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Então vamos falar sobre isso. Para a gente poder entender Isaías 38, precisamos olhar o que aconteceu imediatamente antes no capítulo 37. Então Ezequias enfrentava a maior ameaça externa do seu reinado. O exército da Síria estava sitiada Jerusalém. Sitiou, ou seja, cercou. Mas Ezequias se voltou para Deus em oração. Lembra no capítulo 37? Buscando socorro. Deus respondeu, livrou a cidade e mostrou sua fidelidade. Ponto. Mas a palavra nos mostra algo muito humano aqui. Logo após a vitória sobre o inimigo, Ezequias recebe um confronto agora direto de Deus sobre a sua própria vida. Agora sobre ele. Sabe? E aí, gente, Deus diz assim a ele: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, não escapará. Gente, põe em ordem a sua casa. Isso traz pra gente muitos sinais, muitas lições. Primeiro, perceba o que isso nos ensina. Quero que você perceba isso. Grandes vitórias, tá? Grandes vitórias. E isso é muito comum, tá? Não é só com Ezequias, não. Isso é muito comum com a gente, no dia a dia. Grandes vitórias. Tá? Pode, logo após, né, essas grandes vitórias, né, grandes vitórias externas não garantem que nossas vidas estejam em ordem espiritual. Vou repetir aqui, grave isso aqui. Grandes vitórias externas não garantem que nossas vidas estejam em ordem espiritualmente. Porque ele acabou de vencer uma batalha externa. E Deus fala para ele o quê? Põe a sua casa em ordem. Ué, não, você venceu uma batalha, agora põe a sua casa em ordem. Então, nem sempre grandes vitórias externas garantem que a nossa casa, que a nossa vida esteja em ordem espiritualmente. Isso aqui é pra gente acordar. Porque Deus, ele vê uma nação, ele vê um povo, ele vê uma geração. Só que agora, ó, é eu e Deus. Agora é Ezequias e Deus. A sua vida é pessoal. Então a gente precisa entender isso. Podemos vencer batalhas, mas ainda estar vulneráveis a áreas pessoais. Por isso que, gente, o jejum do Yom Kippur, ele é essa preparação. 9 dias de preparação. Porque a gente vai viver um jejum tão extraordinário que nos humilha tanto diante da mão de Deus. Mas se aqui dentro não tiver tratado, o que vale a pena? Né?
Ó, deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo que fala sobre isso. Do que vale a pena se a gente não tiver tratado no nosso interior? Por isso que esses 9 dias é muito importante para a preparação do jejum do Yom Kippur. Ó, Isaías 58 fala assim, ó, o jejum que agrada a Deus. Por isso essa preparação dos 9 dias, para nos quebrantar. Gritem a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz com trombeta. Dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Ele vai falando aqui. Aí a resposta é, eis que vocês jejumam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Jejum assim como hoje o clamor de vocês. Não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com um jungo, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? O dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, acaba com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com o faminto? Então, a preparação para o Yom Kippur, ele vai muito além do que a gente possa imaginar. Porque esse é o jejum que agrada a Deus. Que atenda a pessoa que está do nosso lado. Que a gente tenha um coração quebrantado e contrito. Que a gente não fique em confusão, em briga, em contenda. Então, é muito profundo. E aqui a gente vê nesse texto de Ezequias que agora ele está resolvendo questões pessoais. Tá? Podemos vencer batalhas, mas ainda está vulnerável em áreas pessoais. Então, é aqui que Deus chama para a intimidade e entrega. Ezequias, ao ouvir a palavra, vira o rosto para a parede e ora. Ele faz uma oração, mostrando humildade, sinceridade e vulnerabilidade. Então, gente, para entrar na presença de Deus, Deus conhece e sonda a minha mente e coração. Tá? Se a gente entrar com orgulho, com soberba, com altivez, gente, desiste. O jejum é para nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quantos de nós conseguimos entrar assim na presença de Deus? Sem máscara, sem títulos, apenas com o coração aberto. Quantos de nós? Então a gente está se preparando, se quebrantando, se humilhando. A sala de oração que está acontecendo todos os dias é para poder tirar as máscaras, sabe? Tira essa máscara. Seja você. Senhor, eu preciso, Senhor. Eu tenho esses problemas dentro da minha casa. Eu quero fazer algumas perguntas, eu quero que você reflita aí, tá? Em que áreas da minha vida ainda preciso colocar minha casa em ordem? Deus está perguntando para você. Em que áreas da minha vida ainda preciso colocar minha casa em ordem? Deixa eu olhar aqui para vocês. Amém? Boa noite, Mônica. Boa noite. Então, gente, Ezequias estava nessa situação. Acabou de vencer uma batalha externa, né? Derrubou, né? Venceu a guerra da Síria, a batalha espiritual. E agora ele está tendo um encontro com Deus, porque nem sempre as lutas, as vitórias externas têm a ver com a nossa vida interna, pessoal, com Deus. Forte, né? Eu estava meditando nisso, eu falei, meu Deus, é verdade. Então eu quero que você reflita, em que áreas da minha vida ainda preciso colocar minha casa em ordem? Outra pergunta, minhas vitórias externas estão acompanhadas de fidelidade e comunhão com Deus? Porque ele chamou Deus para conversa, virou o rosto para a parede e falou, Deus, vamos conversar. Outra pergunta, quando eu enfrento vulnerabilidade, consigo me colocar diante de Deus com sinceridade? Eu fico argumentando, falando um monte de coisa, mas, Senhor, quero que a gente pense sobre esses versículos, sobre essas perguntas, tá? Então, o capítulo nos ensina que a autoridade diante de Deus nasce da intimidade, não do medo. Não é do medo ou da urgência
Eu preciso, tô necessitada porque tô passando por isso, aí eu vou buscar intimidade com Deus. Ou você está diante de medos, de situações do futuro que você não consegue enxergar. Eu vou buscar Deus. Assim como Ezequias orou e foi ouvido, nossa vida de comunhão diária é o que nos dá coragem e poder para enfrentar na presença do Senhor e falar com Ele mesmo nas crises. Então a gente vai ver isso aqui, a fidelidade, a integridade nos posiciona para ver milagres. Quando temos fidelidade a Deus, integridade, independente de crise, independente de medo, é um estilo de vida. Santidade é um estilo de vida. Você está num dia assim, improvável, assim, incomum. Aparece uma situação e você é fiel ali. Coisas bobas do dia a dia. É ali que a gente tem essa intimidade com Deus. Gente, isso é gerado no espírito. Tá? Então ele fala assim, ó. Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com oração, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra-te. Claro que Deus lembra. Né? E ele fala assim, e Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, volta, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Será que a gente pode? Como a vida de fidelidade, integridade nos posiciona para ver milagres. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, hoje vamos estudar Isaías 38, entendendo a oração dele e a resposta de Deus. E como tudo isso se aplica a nós, a nossa vida, né? Se você quiser, abre a sua Bíblia aí no capítulo 38 de Isaías. Bom, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não escaparás. Pensou você receber uma palavra dessa? Esse chamado não é apenas literal para Ezequias, mas tem um sentido espiritual profundo. Antes de qualquer grande manifestação de Deus em nossas vidas, é necessário estar em ordem com Ele. Assim como Isaías virou o rosto para a parede e orou, somos convidados a entrar em um momento de intimidade. Arrependimento, reconhecendo a seriedade das nossas escolhas e a necessidade de alinhamento com o Senhor. Sabe, a Bíblia ela nos mostra muitos exemplos, gente. Tá? Ezequiel chorou também amargamente diante da visão da glória de Deus, demonstrando que entrar na presença de Deus requer humildade, sinceridade de coração. A vida de confidelidade é lembrada por Deus. Ele observa aqueles que andam com integridade e fidelidade, mostrando que o relacionamento contínuo com Ele é o que permite falar diretamente a sua presença com autoridade. Gente, é uma vida diária, é um estilo de vida. Pequenas coisas. No tratar das pessoas, no suborno que acontece, e você não entra na prática de todo mundo. É na palavra que sai da sua boca, é na forma de você agir, é no momento da discussão, é no momento que você é provocado. Tudo isso fala da sua fidelidade e intimidade, tá? Antes de qualquer oração poderosa ou intercessão eficaz, o coração precisa estar limpo. Por isso nós estamos no tempo do Yom Kippur, nós estamos nos preparando para esse dia da humilhação, o dia em que nós vamos ser quebrantados. Por que esse dia é considerado o dia da humilhação, gente? O dia do Yom Kippur, esse jejum. Porque você vai ficar sem comer, sem beber, você vai ficar sem mexer em água, você vai vestir pano de saco, você vai ficar ali naquele tempo só em quebrantamento e adoração ao Senhor.
Quer mais humilhação que isso? Você não pode beber, você não pode comer, você não pode tocar em água. É para afligir, é um tempo de aflição. Pensa numa aflição que é você não beber água. Eu consigo ficar até sem comida, sabe? Para mim, hoje, como a gente pratica jejum aqui no nosso ministério com muita frequência, deixa eu olhar aqui para vocês. Eu consigo ficar 24 horas sem comer. Mas sem beber água é aflição. É uma aflição sem poder tocar. E é isso mesmo. Esse é o propósito. Pra gente se quebrantar diante de Deus, pra gente pedir Ele misericórdia, Senhor. Então nós estamos nos preparando para isso, tá? É um jejum universal. Todo o planeta faz esse jejum. E eu quero te convidar, se você entrou agora e quer participar desse jejum de quebrantamento. É profundo, gente. É para trabalhar a nossa alma, para quebrantar ela, tá? O propósito é arrependimento, perdão, consagração, busca da presença de Deus, tá? Então, ele é conhecido como o dia do perdão, um tempo bíblico de jejum, de oração, que milhões de pessoas ao redor do mundo praticam esse tipo de jejum, tá? Então, aqui no Ministério Vida Plena, nós estamos entrando nesses 9 dias que antecede o tempo de quebrantamento, né, do jejum, que vai ser dia 1º de outubro. Então, se você quer participar, aqui na minha bio tem um grupo onde nós estamos lá nos preparando. Voltando aqui para o nosso texto, a importância da comunhão e da vida alinhada. Antes de qualquer oração poderosa ou intercessão eficaz, o coração precisa estar limpo. Então, primeiro, comunhão diária. Andar com Deus em cada detalhe da vida, não apenas em momentos de necessidade, sabe? Viver de outra coisa, integridade. O que é? Viver de maneira coerente, de acordo com a palavra, para que os nossos pedidos sejam ouvidos. Porque o texto diz assim: eu ouvi a sua palavra, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então eu preciso ter integridade, viver de maneira coerente, de acordo com a palavra, para que nossos pedidos sejam ouvidos. Então nós somos provados, gente, no dia a dia. Ezequias tinha acabado de sair de uma batalha externa e agora Deus cobra dele: ó, você vai morrer e não vai viver mais. Agora ele precisava de um alinhamento pessoal. Outra coisa, a autoridade espiritual que a gente vê aqui, ela nasce de quê, irmã Thalita, a autoridade espiritual? Nasce da intimidade com Deus. Ezequias e Isaías mostraram que só aqueles que cultivam uma vida de entrega e alinhamento têm coragem de entrar na presença do Senhor. No dia do Yom Kippur, a gente vai entrar na presença do Senhor, gente. A gente vai entrar no tribunal de Deus, com jejum, oração, quebrantamento, humilhação, para a gente pedir ao Senhor pela nossa casa, pela nossa vida, pelo nosso país, aquela situação que você já recebeu um decreto, preste atenção, você já recebeu um decreto, alguém já falou para você: ó, não tem mais jeito, esse é um problema da sua família, esse é um problema seu que você vai levar pro resto da vida. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus que não, que através do poder do nome de Jesus, você pode quebrar essa maldição aí, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. E esse é um momento importantíssimo para você viver isso. Esse é um momento importantíssimo para você viver essa experiência de entrar na presença do Senhor com humilhação, com pano de saco, com Ezequias. Falar: Deus, eis-me aqui. Então, a autoridade espiritual nasce da intimidade com Deus. E a gente vê isso na vida de Ezequias e de Isaías, porque Deus falou: volta lá, fala para ele. Tá? Então, vamos lá, avalio. Começa a avaliar a sua própria vida. Como é que eu faço, Natália? O que eu tenho que fazer? Começa a avaliar a sua própria vida. Há áreas que precisam ser colocadas em ordem antes de buscar a resposta de Deus?
Senhor, me responde, Pai, eu estou aqui 30 dias, eu estou aqui um mês, eu estou aqui 24 horas buscando o Senhor. Por isso que antes do Yom Kippur, a gente fica 9 dias colocando a vida no altar. Aí a pergunta que eu quero trazer para você é: há áreas que precisam ser colocadas em ordem antes de buscar a resposta de Deus? Porque senão você está entrando no mundo jurídico, você está entrando na presença de um Deus, e no mundo espiritual tudo é regido pela lei. A lei espiritual. Se a minha casa não está em ordem, o que eu vou buscar ali? Como é que eu vou reivindicar algo? Então, busque uma vida de fidelidade contínua, não apenas em crises. Oração de autoridade vem de vida de intimidade, não apenas de palavras benditas. Gente, isso é construído no dia a dia. É no relacionamento com o marido, com o filho. É nas práticas que a gente não abre mão, né? Da fofoca, da intriga, da contenda, das brigas. É a gente não estender a mão ao necessitado. Eu acabei de ler aqui qual é o jejum que agrada a Deus. Vou ler para você que chegou agora. Vou tornar a ler. Isaías 58. Ó. Aqui. Ó. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Ficar sem comer, sem beber, vestir pano de saco? Preste atenção. O dia aceitável do Senhor, será que não é este o jejum que escolhi? Aí ele fala aqui, que vocês quebrem as correntes da injustiça. Desfaçam as ataduras da servidão. Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Por isso a gente está se preparando para o Yom Kippur. E eu tenho trazido isso dentro das orações. Tá? Liberei hoje um PDF com 10 ações que você pode fazer durante esse período. Tá aqui, ó, Isaías 58. Será que não é também que vocês repartem o seu pão com os famintos? Recolhem em casa os pobres desabrigados? Vistam os que encontrarem nus e voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá com a luz do alvorecer, e sua cura brotará sem demora. Olha aí, gente. A justiça irá diante de você, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. E gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a língua ofensiva, se abrirem o coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. Então não basta só você ficar um dia só sem comer e sem beber, mas precisa ter essa intimidade, essa prática de jejum, que é interna, que é atender ao necessitado, que é perdoar as pessoas que te ofenderam. Então eu vou te ouvir, ó. Profundo isso, não é? Então busque uma vida de fidelidade contínua, não apenas em crise. Oração de autoridade vem de vida de intimidade, não apenas de palavras benditas. E aí, gente, pra gente ir finalizando aqui, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não escaparás. O profeta Isaías anuncia a Ezequias que sua casa está por um fio. Antes de Deus agir em nosso favor, ele nos chama a ordem. Ei, preste atenção aqui. Antes de Deus agir em nosso favor, ele nos chama a se posicionar. Senão a gente vai ficar orando. E Deus primeiro quer tratar eu e você. Nosso íntimo. Confissão, olha, antes de agir ao nosso favor, ele nos chama a ordem espiritual. Isso envolve arrependimento, confissão, reconciliação com ele e com os outros. Então, dentro desse tempo de Yom Kippur, a gente vai trabalhar a liberação do perdão. Para que as ataduras, sejam liberadas. Sejamos livres. Então, avalie áreas da vida que estão fora de alinhamento com Deus.
saúde, família, relacionamentos, prioridades espirituais precisam estar em ordem para receber restauração. Amém? Você pode dar amém aí? Glória a Deus por isso. Gente, é muito profundo quando a gente entende esse propósito, né? Em Deus. Deixa eu ver. Deus tenha misericórdia de nós. Isso aí. Só de você falar eu já me sinto um pó e cinza diante de Deus. Tá vendo que o jejum vai muito além? Ele quer quebrar as ataduras que tá dentro de nós. Então pega aí, ó, dever de casa para você que tá participando do jejum do Yom Kippur. Pega o Isaías 58 e lê ele, para você entender qual é o jejum que agrada a Deus. E ele fala aqui, ó. Então a luz de vocês romperá e a sua cura brotará sem demora. Meu Deus. A justiça irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Meu Deus. Tá vindo de acordo, né? O nosso devocional, esse capítulo 38. Tá vindo de acordo com o que a gente tá vivenciando. Isso mesmo, Mônica. Mas é isso que Deus quer nos abençoar de forma sobrenatural. E nós vamos viver isso em nome de Jesus. Cada um dentro das suas condições. Você vai estar presente dentro do horário que você conseguir. Tem 2 lives minhas aqui no canal do YouTube e também no Instagram explicando sobre o jejum, tá? Lá está como que ele funciona. E você vai fazer conforme você pode. Se esforce. Se esforce, tá? Esse é um tempo de quebrantamento. Deus conhece a minha necessidade, conhece a sua. Deus conhece o meu limite, o seu limite, tá? Não tem a ver com barganha, tem a ver com quebrantamento, com humilhação. Acabei de dar o texto para vocês de Isaías 58. Avalie áreas da vida que estão fora do alinhamento com Deus. Saúde, família, até a saúde, tá? Cuidar da sua saúde faz parte. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Por que ele virou para Ezequias e falou: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer? Interessante, né? Então, o nosso relacionamento interno precisa estar em ordem, gente. Até pra gente morrer, hein? Ah, Deus. Tem, às vezes, a gente fica num processo, né, de enfermidade. Muitas vezes é Deus tratando, alinhando coisas em nós, tá? É ali onde muitas pessoas acordam, levantam, se posicionam. Deus permite. Não é Deus que põe, mas Deus permite, tá? Relacionamentos, prioridades espirituais precisam estar em ordem para receber restauração. Ezequias vira o rosto e ora. Voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Virar o rosto para a parede indica o quê? Intimidade e entrega. Ele se coloca diante de Deus sem distração, de forma pessoal e vulnerável. Nossas orações mais eficazes acontecem quando nos retiramos do barulho do mundo e buscamos conexão verdadeira com Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Entende? Quando nós nos separamos, saímos de todos esses barulhos, vou tirar um tempo para viver. Esse é a oração mais eficaz. Ezequias está ali no seu canto agora, olha, não tem acesso a ninguém, ao mundo, às guerras, nada, só ele e a parede ali, ó. Só ele e a parede e Deus. É nesse momento que a gente entra nessa conexão, né? Nos retiramos dos barulhos e buscamos a conexão verdadeira com Deus. Então, no dia do Yom Kippur vai ser mais ou menos isso. A gente não vai ter acesso à internet. Somente quem for participar do Ministério Vida Plena com o Yom Kippur, nós vamos estar numa programação aqui online pelo Google Meet para poder nós estarmos juntas, passando esse tempo. Tem oração, vai ter pregação,
vai ter testemunhos, vai ter outros tipos de programação aqui, louvor, oração de renúncia, oração de quebras. A gente vai fazer muitas orações e você vai receber um PDF para você preencher a sua carta do Yom Kippur, tá? Tudo você precisa estar no grupo para você viver e pegar esse material. A lembrança, outra coisa, a lembrança da fidelidade. Lembra-te, Senhor, de que tenho andado, olha o que ele falou. Lembra-te, Senhor, de que tenho andado diante de ti com fidelidade, com coração íntegro. Tá aí no capítulo 38 de Isaías que eu tô lendo, tá? Ele fala, lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade. Capítulo 38, versículo 3. Ezequias não baseou a sua oração apenas em mérito. Não fez isso em mérito próprio, mas em uma vida de fidelidade contínua. Será que a gente pode falar isso? Senhor, lembra-te que Senhor, eu tenho andado em fidelidade com o Senhor. Eu sei que tem muita gente aqui que faz e pode, tá? Isso não quer dizer que você não tem falha, que você não tem pecado. Mas você tem se desviado do mal, você tem buscado andar na presença do Senhor, se consagrar, orar, jejuar. Então preste atenção, você pode entrar na presença de Deus assim. Senhor, tu tem visto a minha vida, o quanto eu tenho renunciado para estar nesse lugar de dependência do Senhor. O quanto eu tenho ouvido de afronta. Você pode falar isso nas suas orações. Então ele falou, Ezequias não baseou a sua oração apenas em mérito, mas em uma vida de fidelidade. Deus honra aqueles que cultivam integridade. Então nossa vida de comunhão diária é o que nos dá autoridade para falar com Deus e ser ouvidos. Gente, é assim mesmo. Tá? A minha vida de comunhão com Deus, no tempo que eu tenho andado com o Senhor, e eu sei das renúncias que eu faço, eu entro com intimidade diante do Senhor. Falo, Senhor, tu tem conhecido as minhas, o meu andar, o meu falar, as minhas renúncias, Pai. Quantas coisas, como eu era e como eu sou hoje. O quanto que eu já me quebrantei, o quanto que eu já tirei muita coisa de mim mesma para me posicionar. Senhor, agora olha essa afronta. Senhor, agora me traz essa cura, Senhor. Me dá essa graça, Pai. É assim que você entra na presença de Deus. Tá? Então, Deus honra aqueles que cultivam integridade, se você tem integridade. Nossa vida de comunhão diária é o que nos dá autoridade para falar com Deus e ser ouvidos. Não é só crise que nos leva a Ele. É o relacionamento constante que nos posiciona para respostas divinas. Tá? E no capítulo 4 e 5, Deus responde. Aqui é lindo. Isso fica de lição para nós. Deus nos responde. Amém, amém. Rita, é isso aí. Deus ouve a oração e envia Isaías novamente. Isaías já tinha saído da presença do rei. E ele volta para anunciar que a vida de Ezequias seria prolongada. Deus vai usar meios. A resposta de Deus muitas vezes vem depois de uma oração sincera. Talvez está faltando esse tipo de oração. Uma oração sincera diante de Deus. Se humilhar. Deus, eu tenho convicção que eu falhei. Senhor, eu sou essa pessoa. Mas Deus usa de misericórdia pela minha vida. Pronto, é uma oração sincera. De uma vida alinhada. Ele é sensível à fidelidade e ao arrependimento genuíno. Tá? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é sensível à fidelidade. Então, querida e querido, preste atenção. Por mais que as pessoas não valorizem a tua fidelidade com Deus, a tua vida de jejum. Por exemplo, aqui eu estou sempre fazendo jejum. E eu não estou nem aí. Eu parei já há muito tempo, porque eu sei o quanto isso gera em mim autoridade. E eu não faço para falar para todo mundo, eu sou uma pessoa que jejum. Não. Como nós somos um ministério de intercessão, o jejum ele é uma ferramenta para o nosso ministério. Então eu ensino aqui, de 40 dias, de 21 dias. Então você vai ver várias lives minhas aqui ensinando sobre isso. E eu creio que isso foi gerando em mim condição de eu estar na presença do Senhor e orar para determinadas coisas que eu quero. E peço ao Senhor. Então Deus ouve a oração e envia Isaías novamente. A resposta de Deus muitas vezes vem depois de uma oração sincera.
e de uma vida alinhada. Ele é sensível à fidelidade e ao arrependimento genuíno. Se houver arrependimento genuíno, pode se preparar. Deus vai ouvir essa oração aí, tá? Quando buscamos Deus com integridade, Ele intervém em nossa circunstância, mesmo quando tudo parece perdido. Pode esperar. Então, dentro desse jejum, vai ser assim algo que você vai viver uma experiência de um rompimento, de humilhação tão grande. Primeira vez que eu vivenciei essa vida, né, de romper num jejum de 24 horas, de 25 horas, como esse, né, que nós vamos viver. Gente, eu coloquei tanta coisa dentro daquele jejum, porque você vai receber uma folha e depois você pode voltar e ler, para entender muitas coisas. Aqui foi o nosso do ano passado, né? Eu vou mandar esse ano o de vocês, ainda essa semana, para vocês irem preenchendo, né, todos os seus pedidos. Então, esse desse ano que passou, 3 folhas, eu falando sobre perdão, pedindo perdão ao Senhor, por situações que eu tinha passado, né? Eu falando sobre os projetos que eu tinha para esse ano de 2025, abrindo, rasgando meu coração. Outra coisa, deixa eu ver se dá pra me falar aqui. Pedindo ao Senhor recursos, pedindo pela libertação de alguns irmãos meus, né? E apresentando ao Senhor as ações, né, as ofertas que eu tinha feito durante esse ano. E as agendas que eu realizei esse ano, né? Pelo meu neto que nasceu. Então, gente, e aí a gente fica olhando assim, meu Deus, que maravilha. Então eu quero que você viva essa experiência também. Vai ser incrível estarmos juntos nesse tempo. Gratidão e reconhecimento. Então, no capítulo 6 e 8, Ezequias recebe o sinal de que sua vida será prolongada e escreve uma oração de gratidão. Depois você lê aí a oração de gratidão dele, né? O reconhecimento do agir de Deus é essencial. A vida de comunhão culmina em um louvor e gratidão, fortalecendo nossa fé. Cultive sempre um coração que agradece. Isso aqui também, gente. Se você não souber agradecer a Deus, até pelaquilo que você não recebeu aquele ano, você não entendeu sobre essa intimidade. Deus é Deus, entregou na mão dele e eu já falei algo aqui, eu preciso que vocês entendam. Quando você ora e põe alguma coisa no pedido, você precisa entender que a nossa espera é uma espera ativa, não é uma espera passiva, tá? Eu vou sentar, já escrevi aqui, já pedi a Deus, já fiz meu jejum, agora eu vou sentar aqui e vou esperar. Não, é uma espera ativa. Vai fazendo, Espírito Santo, e agora é isso aqui, e ele vai abrindo os caminhos para você realizar. Vai tratando o seu coração para situações que você vai enfrentar. Entendeu? Então, vai muito além. Ele vai te dando, assim, orientações, te dando discernimento para algo que você não tinha pensado. Mas depois daquele dia você abriu a sua visão. Então, é uma espera ativa, atenta, observando as oportunidades, as pessoas que estão chegando. Ok? Então, cultive sempre o coração de agradecer a Deus antes e depois das respostas, pois isso mantém a intimidade e a autoridade espiritual. Então, sempre fazemos gratidão. Por exemplo, eu fiz, depois do nosso seminário de heranças espirituais, quem está aqui no grupo, nós sempre fazemos 7 dias de gratidão por tudo que o Senhor fez naquele lugar, pelas vidas que foram libertas, salvas, e pelo Senhor ter nos usado por misericórdia. Então, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Então, gente, conclusão. Isaías 38 mostra que a restauração, o livramento, vem quando há alinhamento, fidelidade e oração sincera. Vou repetir. A restauração e o livramento vem quando há alinhamento com Deus,
fidelidade e oração sincera. Então, aceitar a realidade e colocar a vida em ordem. Primeiro ponto que eu preciso pensar. Vou entrar no tribunal de Deus, vou entrar pedindo a Deus algo, vou entrar fazendo algo para que Deus possa me ouvir. Aceitar a realidade e colocar a vida em ordem. Então, como que eu coloco a vida em ordem? Ler Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Talvez alguma daquelas coisas ali a gente precisa botar em ordem. Buscar intimidade com Deus. Segundo ponto. Isso é algo diário. Oração, jejum, conversa, senta, reflete. Deus hoje faz um inventário do seu dia. Assim, hoje eu podia ter feito algo melhor, eu acabei não dando uma resposta que ele poderia dar, estendendo a mão à pessoa que me pediu, eu podia fazer, mas eu ignorei. Então é sobre isso, entendeu? Confiar na fidelidade de Deus, reconhecer e agradecer sua intervenção. Então, antes de qualquer grande decisão, qualquer batalha ou intervenção divina, prepare sua vida em comunhão e retifique o que estiver fora de ordem e aproxima-se de Deus com sinceridade e autoridade espiritual. Então, gente, o mundo espiritual é um local jurídico. É legal. Então, se eu estiver em desordem, como que eu vou pedir algo a Deus? Entende? Então, o jejum do Yom Kippur ele vai nos tratar. Para a gente poder, dentro da nossa carta, quando a gente botar lá os nossos pedidos, a gente está entendendo a profundidade dessa intimidade com Deus, desse dia tão importante que é o Yom Kippur. Amém? Que Deus abençoe você. Eu fiz um paralelo com esse devocional de hoje, né? Porque acabou, né? O tema falando sobre oração, sobre preparação, sobre intimidade, é o que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus. Monique, seja bem-vindo, entrou. Então volta aqui depois e assiste desde o início. Muitas palavras, muitos códigos que a gente vai liberando aqui, né? Insights espirituais importantes para a nossa vida. Jesus te abençoe. E eu quero dar mais uma vez um anúncio para você, tá? Vai se preparando aí, salve a data de 22 de novembro, que é o nosso encontro de mulheres intercessoras. É um dia de alinhamento, um dia de comunhão, um dia que a gente libera uma palavra profética para o ano de 2026. E a gente entra ali em confraternização. Mulheres de oração vão estar naquele lugar, orando por você, né? Uma pela outra, liberando uma palavra de Deus, tá? Então, um tempo de comunhão de mulheres intercessoras. Dia 22 de novembro, vou abrir a inscrição em outubro, depois do Yom Kippur. E você é convidada a estar conosco. Se você ora, se você quer viver esses momentos com mulheres intercessoras de oração, se você tem chamada nesse lugar, ou se você é uma mulher que ora dentro da sua casa, pela sua vida, sua família, você tem essa sede de interceder, porque intercessão é diferente de oração, tá? Oração a gente ora por muita coisa. Tem oração de adoração, oração de consagração, de pedir algo. A intercessão é diferente. A intercessão é um lugar que você entra em favor de alguém, em favor de um lugar. Você se coloca na brecha em favor de alguém. Então, são mulheres intercessoras que estão sempre orando, ou por um local, ou por pessoas, ou por aquilo que Deus coloca no coração dela, tá? Então, durante o ano, nós vamos sempre gerando aqui conhecimento sobre isso, através da oração. Então, nosso canal é a nossa sala de oração de guerra. Então, tá sempre acontecendo um tipo de oração lá, ou um tipo de jejum, junto, paralelo. Porque nós somos um ministério que jejuamos, e por isso nós vamos fazer isso do Yom Kippur, tá? Simplesmente por isso. E você pode fazer da forma como você consegue fazer. Eu expliquei como ele funciona, tá? Quem pode fazer ele 100%, glória a Deus. Se você ainda não pode, porque nesse dia você não pode trabalhar, tá? Não pode ter nenhum serviço. É um dia de humilhação. É um dia que você fica ali diante de Deus, orando,
jejuando, não pode beber água. Você está à adoração por tudo aquilo que você escreveu na sua carta do Yom Kippur, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, Mônica. Que Deus continue abrindo, é isso mesmo. Essa é a nossa proposta aqui. Uma outra ajudar com conhecimento, aquilo que o Espírito Santo vem nos trazendo no nosso ministério de intercessão. Nós vamos aqui preparando a gente. Isso tudo para que vocês sejam cada vez mais apta. O obreiro, né? Que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Vocês sejam aptas para entrar na presença, entrar no tribunal de Deus. O problema é que muita gente não entende esse processo, tá? No ano de 2026, nós vamos ter outros seminários acontecendo, tá? Um deles que eu estou preparando, já estou gerando no meu coração, é o seminário para batalha espiritual, para ensinar treinamento para mulheres de oração, que estão na frente de oração, que quer aprender sobre as ferramentas, sobre o perfil de um intercessor, sobre como você batalhar no dia a dia. Vai ser tremendo, eu quero fazer o dia todo, porque é muita coisa, eu quero fazer treinamentos com vocês. Então vão se preparando, tá? Ano que vem nós vamos ter outros seminários, inclusive esse está sendo gerado no meu coração, que é o de batalha espiritual. Intercessão e batalha espiritual para mulheres de oração, de círculo de oração, mulheres intercessoras. Vai ser para lideranças nessa área e para você que já está aqui acompanhando o Ministério Vida Plena e quer aprender mais ferramentas. Vou preparar uma apostila para liberar essa apostila para vocês, porque eu quero que vocês sejam preparadas para o ano de 2026. Gente, o ano de 2026 vai ser um ano muito profético e de muitas batalhas, tá? Muitas batalhas espirituais, mas muitas coisas eu vou poder só falar dentro do seminário, ok? Eu vou trazer para vocês lá. Então vamos se preparando, acompanhando. Eu vou liberando as datas conforme Deus vai nos dando essa graça. Amém? Vou orar aqui por vocês. Espírito Santo, mais uma vez eu te oro e te agradeço por essa sala tão maravilhosa. Por esse ensino, Senhor, que vai ser gerado aqui, foi gerado em oração. Esse entendimento, essa orientação sobre o jejum, Pai. Sobre a vida de Ezequias. O quanto ele demonstra para nós, Senhor, essa intimidade que ele tinha. Que ele gerou, Senhor, no coração dele. E ele pôde com autoridade, Senhor, entrar na tua presença. E nós queremos esse lugar. Nós queremos, Senhor, esse lugar de autoridade, porque nós somos filhas também, Pai. Por isso, Pai, nos ensina, Senhor, todos os dias. E que possamos, Senhor, reconhecer, Senhor, a nossa dependência, a nossa necessidade de nos preparar cada dia mais. Que o Senhor abençoe o Ministério Vida Plena, Pai. Continua capacitando, abençoando. Me dando graça, Senhor, para continuar aqui, transmitindo esse conhecimento, Senhor. Muito obrigado por tudo. Cada uma pessoa que for ver essa palavra, Senhor, frutifique no coração dela, que haja um crescimento dessa palavra, que haja uma transformação, que haja um romper, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Vou salvar agora, vai para o canal do YouTube e você pode compartilhar essa live. Gente, se inscreve lá no canal do YouTube, pede as pessoas para se inscrever, nós queremos crescer lá, quantidade de inscritos, que eu posso fazer também live pelo canal do YouTube. Muitas pessoas vêm para o Ministério Vida Plena porque vê as lives lá, tá? E aí conhece e vem para cá, para o Instagram e participa aqui com a gente. Então vamos de alguma forma me ajudar para a gente crescer lá também, tá? Thalita Mendonça, vocês vão lá, eu vou deixar, é só entrar aqui nas minhas redes sociais que você vai achar um link para estar lá, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe.